Essa é a cobertura da Oncoclínicas do Congresso Mundial de Câncer de Pulmão, que acontece em San Diego, na Califórnia. E eu converso agora com a doutora Cristiane Bergeró, que é líder nacional da equipe multidisciplinar da Oncoclínicas. A doutora Cristiane tem bastante experiência na área do uso da telesaúde no atendimento aos pacientes oncológicos. Doutora, obrigada por estar aqui conosco. E eu gostaria de saber quais são os principais destaques da telesaúde dentro desse congresso. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E, de fato, na nossa sessão, a gente discutiu apenas o uso da telesaúde e o uso de tecnologias para que a gente possa assistir melhor aos nossos pacientes. Então, por exemplo, na fala da Jennifer Temel, que é uma das principais, um dos principais nomes em cuidados paliativos hoje, ela destacou alguns aplicativos que estão em desenvolvimento para auxiliar o paciente durante a jornada do tratamento. E aí, com isso, o paciente consegue dividir um pouco mais a experiência dele e também identificar os próximos desafios e como ele pode se adaptar durante essa jornada. Então, a gente discutiu bastante sobre o uso da telesaúde, até pelos desafios que existem para fazer o download de um aplicativo, para aprender a usar um novo aplicativo. Então, de como a própria telesaúde, que é um pouquinho mais de fácil acesso para os nossos pacientes, ela pode desempenhar esse papel e auxiliar o paciente durante o próprio tratamento dele. E a Oncoclínicas tem também alguns programas, algumas iniciativas nesse sentido. Foi apresentado no congresso? Isso, eu discuti o programa da navegação, que é coordenado pela Ana Messias. Então, nesse programa, os pacientes são avaliados via telesaúde para identificação e manejo das toxicidades, né, dos efeitos colaterais do próprio tratamento e para definição da melhor estratégia de tratamento e de abordagem desses sintomas. Então, a gente avaliou um grupo específico de pacientes com câncer de pulmão, numa amostra de mais de 200 pacientes, e a gente observou que esses pacientes, a grande maioria, com o uso da telesaúde, conseguiu ter seu sintoma manejado em casa ou mesmo a nível ambulatorial, ou seja, sem a necessidade de internação ou de qualquer outra questão que envolva internação hospitalar. E aí foi um número bem grande, assim, foi mais de 90% dos casos que foram manejados em casa. E essa proporção, ela era significativamente maior do que os dados que a gente encontra na literatura. Além disso, a gente destacou também o trabalho do cuidados paliativos, né? A gente tem um programa na Oncoclínica de cuidados paliativos ambulatorial, no qual as equipes de paliativos, elas monitoram e manejam os sintomas dos pacientes também via telesaúde. E aí a gente observou que aqueles pacientes que fazem uso desse recurso, ou seja, da telesaúde, esses pacientes, eles acabam tendo uma assistência muito mais focada em casa. A gente tem um maior número também de assistência aos familiares, o menor número de tratamento prescrito, né, naqueles últimos 30 dias de vida, e também o menor número de óbitos em UTI. Um outro estudo que a gente destacou foi um estudo do Paulo Bergerot, no qual ele avalia exatamente o benefício de um programa de atividade física remota via telesaúde para pacientes com câncer de pulmão. E semelhante, a gente observa também que esses pacientes têm uma melhora da qualidade de vida e uma melhora dos sintomas relacionados à doença e ao tratamento. E também destacando, por fim, o benefício da telesaúde em um outro programa da Oncoclínicas que assiste aos pacientes com 65 anos ou mais, demonstrando que esses pacientes, que eles têm esse acesso via telesaúde, eles acabam tendo uma melhor qualidade de vida, menos sintomas emocionais, um melhor enfrentamento do próprio adoecimento, um melhor funcionamento físico, e também uma melhor percepção acerca do próprio adoecimento. Isso é muito bom, porque além dos excelentes resultados, a gente observa que tanto a Oncoclínicas quanto o nosso país estão em consonância com os principais resultados de outros locais do mundo.
Exatamente. E aí eu acho que, por fim, a nossa grande mensagem, Dani, foi de que a telesaúde ajuda sim, né? Tanto os profissionais quanto o paciente nessa melhora desse manejo desses sintomas, na precisão, do cuidado que vai ser oferecido para esses pacientes, ajuda inclusive o paciente a melhor aderir ao tratamento ou a tolerar esse tratamento, a otimizar esse manejo, assistencial, né? De conseguir identificar exatamente como a gente pode melhor oferecer uma assistência aos nossos pacientes com câncer e a grande mensagem de que é viável e é factível em países em desenvolvimento. Muito bom, doutora. Muito obrigada e tenha um excelente evento.